Olá, meus amigos, tudo bem? Para quem não se lembra, meu nome é Thiago Salinas, eu sou estudante de licenciatura em Matemática pela UF. E hoje a gente vai dar sequência ao nosso primeiro encontro de geometria plana, que tratou sobre os conceitos básicos, mais especificamente sobre os entes elementares da geometria plana e alguns axiomas ou postulados. Tá? A gente vai ver outros hoje, mas a gente fez uma introdução bastante até abrangente no nosso último encontro. Hoje, dando sequência, ainda nessa primeira aula de geometria plana, que é de conceitos básicos, a gente vai falar de ângulos, que são os ângulos geométricos. Tá? A gente vai entender os conceitos dos ângulos geométricos, instrumentos de medição, e vai falar um pouquinho sobre um sistema de unidade, um sistema de medida de ângulos, que é o grau. Tá? E a gente vai reservar para o próximo tópico outros sistemas de unidades angulares. Perfeito? Então vamos lá. Bom, introduzindo o conceito de ângulos, a gente vai entender um pouco melhor o que é um ângulo geométrico. O ângulo geométrico ele é composto de duas semirretas. E essas duas semirretas, elas possuem a mesma origem e elas não são colineares. Ok? Essas duas condições elas são cumulativas. Bom, o que isso quer dizer? A gente viu na última aula, no nosso primeiro encontro, o que são semirretas. Semirretas elas são entidades geométricas que têm uma origem e não têm um final. Ou seja, elas são uma reta, basicamente uma reta em que você pega um ponto, esse ponto divide essa reta em dois segmentos que a gente chama de semirretas, ok? Então a gente tem uma semirreta aqui, formada pela origem O e que passa pelo ponto B, e a gente vai fazer agora uma outra semirreta que tem origem em O e passa por A. E se você reparar, esse ente geométrico, tá, é um ângulo e ele possui uma origem que a gente chama de O, e com dois pontos você consegue determinar duas semirretas, e com essas duas semirretas unidas pelo mesmo vértice, a mesma origem, né, a gente tem então um ângulo geométrico. Tá? Então o ângulo geométrico ele é representado dessa maneira. O que isso quer dizer? Você tem no meio aqui o vértice, tá? Que é a origem que a gente viu aqui, né, das semirretas. Essa origem é comum. E esse chapeuzinho do vovô aqui, ele representa um ângulo. Faz sentido, né? Você tem aqui um ângulozinho. Eu digo que faz sentido porque eu demorei para perceber que isso aqui se referia a um ângulo. Eu achava que isso aqui era um jeito especial de pronunciar esse O aqui, né? Um O circunflexo, né? AOB, mas não tem nada a ver. Isso aqui é mera representação de um ângulo mesmo, tá? Então, sabendo-se o vértice e sabendo-se dois pontos que vão determinar duas semirretas, você tem aí um ângulo geométrico, ok? Lembrando que esses pontos, ou melhor, essas duas semirretas elas não são colineares, tá? A gente vai ver um pouquinho melhor a consequência disso depois. A gente tem um postulado 13 aqui, que é uma sequência dos outros 12 postulados que a gente viu no nosso último encontro. Então, postulado 13, um ângulo pode ser medido por meio de um instrumento chamado transferidor, que tem o grau como unidade. O número de graus de um ângulo é a sua medida. A medida de um ângulo é um número real alfa, tal que 0 é menor que alfa, que é menor que 180 graus. Então aqui eu botei a representação de um transferidor, né, meio tosco, eu peço desculpa aí pela simplicidade na representação, mas todo mundo já viu um transferidor. Muitas vezes
só com uma meia lua, né? Aqui eu botei um transferidor que é uma lua inteira, mas o mais comum que é vendido em papelaria, pelo menos na minha infância, na minha adolescência, era essa meia luazinha aqui, que era suficiente para a gente medir os ângulos geométricos que iam de 0 a 180 graus, né? Então a gente bota aqui que isso é um transferidor, para que vocês não tenham dúvida. Transferidor. Beleza. E aqui a gente tem alguns ângulos notáveis: 0 grau, 90 graus, 180 graus, 270 graus. Pô, mas você vai estranhar que essa representação aqui ela é feita em sentido horário, sentido do relógio. Não, mas aqui dentro, se você reparar, ele tem também, muito espertamente, ele tem uma representação em sentido anti-horário. 0 grau, 90 graus, 180 graus e 270 graus. Então todo mundo fica feliz. Quem gosta de medir ângulo em sentido horário fica feliz. Quem gosta de medir em sentido anti-horário também. Ok? Então esse é um instrumento de se medir ângulo na prática. É claro que agora com a informática você tem uma série de recursos, você pode medir eletronicamente, você tem instrumentos mais sofisticados que podem medir ângulo com uma acurácia até muito maior, né? Uma precisão muito maior. Mas no nosso dia a dia um transferidor está de ótimo tamanho para a maioria das nossas necessidades estudantis, pelo menos, né? Seguindo aqui, então a gente tem a representação do ângulo, né? Como a gente já tinha visto aqui, você tem o vértice e tem os dois pontos que determinam as duas semi-retas com origem em O. E aqui a gente tem a medida de AOB. Então toda vez que você tem um M seguido de um ângulo entre parênteses, a gente está se referindo à medida desse ângulo. Perfeito? Então aqui no caso eu tenho uma noção que é bastante intuitiva de que esse ângulo aqui, AOC, ele é formado pela soma de AOB com BOC. Parece bastante elementar, né? E é bem fácil aqui. Se você pega esse ângulo AOB soma com BOC, você vai ter um ângulo total que é AOC. Tá? Então, como é que a gente representa isso? A medida de AOB, que é esse cara aqui, mais a medida de BOC. Não confundir com Beyoncé, tá, gente? Aquela cantora. Opa, até errei. Fazer uma piada horrorosa, até errei aqui. Então, peraí. BOC é igual a medida de AOC. Ok? Que também não é aquela marca de monitor. Tá? Gente, que coisa horrível, né? Enfim. Só para descontrair um pouquinho, tá? Desculpa. Então, essa é a representação dessa soma aqui de ângulos que vai resultar no ângulo AOC. Perfeito? Isso aqui é o mais técnico, é o mais correto, mas na prática a gente vai ver que a gente pode relativizar isso aqui de vez em quando, dependendo do meio, claro, né? Se você for fazer um exame, uma prova, convém a gente ser um pouco mais conservador, mas no cotidiano, quando a gente vai fazer alguns registros e tal, a gente pode muitas vezes lançar a mão desse M aqui e ficar só no A ou B. Dá para entender se eu escrever, por exemplo, que A ou B é igual a 90 graus, né? Então, as pessoas entendem, não tem grande dificuldade não. Mas se for alguma formalidade maior exigida, então convém botar dessa maneira aqui. Perfeito? Dando sequência aqui. Bom, agora a gente vai mostrar dois casos particulares. No primeiro caso, a gente tem um ângulo de 0 grau. Quando isso ocorre? Isso ocorre quando a gente tem duas semi-retas que são colineares. Ok? Então a gente vai ter, por exemplo, aqui um ponto qualquer de uma semi-reta A coincidindo com um ponto qualquer de uma semi-reta B. Tá? Essa situação acontece quando a gente tem duas semi-retas que são colineares. Nesse caso, essas duas semi-retas, em que pese elas estarem unidas pelo mesmo vértice O, elas não formam um ângulo geométrico.
Então, se elas não formam um ângulo, a gente tem uma medida de 0. 0 grau, 0 grado, o que seja, ok? E a gente tem uma situação diametralmente oposta, que é um ângulo de 180 graus. Esse ângulo diz-se raso, ok? Que é quando você tem duas semirretas diametralmente opostas, e elas não têm qualquer ponto em comum, mas elas são colineares, e elas unidas determinam uma reta. Tá? Então, nesse caso, a gente tem um ângulo geométrico de 180 graus. Ok? Agora a gente vai falar de congruência de ângulos. O que é uma congruência de ângulos? Bom, congruência, eu acho que eu não falei isso no último encontro. Congruência é uma situação de identidade matemática, tá? Uma situação de igualdade matemática. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um ângulo de 45 graus. 45 graus. Que é o ângulo ABC. E aqui a gente vai determinar a partir... Opa! Beleza. E aqui a partir de duas semirretas, ok? Uma determinada por esses dois pontos que eu já tinha traçado, que são DE, e a outra a partir do ponto F. Então a gente vai ter duas semirretas DE e EF, ok? Com vértice em E. A gente vai também ter um ângulo de 45 graus. Ok? Então, se eu tiver os dois ângulos na mesma medida, na mesma unidade, esses ângulos são congruentes. Tá? Então, deixa eu escrever isso aqui porque isso é importante. Para que a gente tenha uma congruência de ângulos geométricos, a gente precisa de ângulos na mesma medida e na mesma unidade. Ok? Então, se aqui você tem 45 graus, você só vai ter congruência de ângulo se aqui também você tiver 45 graus. Tá? E como é que se diz isso aqui? A medida de ABC, que é esse ângulo aqui, ok? É congruente à medida de DEF, se e somente se, tá? Essa congruência só ocorre se os dois ângulos forem congruentes. Ou seja, a medida só é congruente se os dois ângulos forem congruentes. Perfeito? Ok. Bom, agora a gente vai falar de setor angular, interior do ângulo e exterior do ângulo. Então, sendo bem rapidinho aqui, não é nada muito complicado, apesar do nome sugerir. Tá? Então aqui a gente tem uma reta suporte de uma semirreta que passa pelos pontos OA, ok? Com origem em O. Tá? Então isso aqui não é mistério para nenhum de nós. A gente vê que aqui tem um ângulo geométrico que seria determinado por AOB. Perfeito? Então essa reta ela vai determinar dois semiplanos. Vocês lembram que a gente viu um postulado no último encontro que diz que uma reta ela corta o plano em dois semiplanos distintos, né? Alfa 1 e alfa 2, aí você dá a denominação que você desejar, ok? E aqui então a gente tem essa reta, né, que passa por OA, e a gente vai destacar esse semiplano aqui. Vocês já vão ver por que a gente vai destacar esse semiplano e não o outro. Da mesma forma, a gente tem aqui uma reta suporte dessa semirreta que passa por OB. E a gente vai destacar um dos semiplanos que essa reta determina com o plano dela. Ok? Beleza. Eu não sei se vocês perceberam, eu vou destacar isso aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem, mas existe uma zona de encontro, uma zona de interseção entre esses dois semiplanos, o semiplano determinado por OA e o semiplano determinado por OB, tá? Que é essa região aqui que eu vou botar em amarelo. Ok? Beleza. Então essa região aqui
tá? Inclusive o próprio ângulo, tá? Eu vou destacar aqui para ficar mais fácil de ver também. Ixi. Vamos de novo. Perfeito. Então toda essa região aqui em amarelo, incluindo também essas duas semi-retas marcadas com laranja, elas são o setor angular desse ângulo AOB, ok? Então, a partir do setor angular, a gente vai ter três situações distintas. A primeira situação é um ponto que está contido em uma das semi-retas do ângulo. Nesse caso, a gente diz que esse é um ponto que pertence ao ângulo, ok? No segundo caso, a gente tem um ponto que está dentro do setor angular, mas não pertence ao ângulo, ou seja, não está contido em uma das duas semi-retas que formam o ângulo. Se esse é o caso, a gente vai dizer que esse é um ponto interior. Perfeito? E num terceiro caso, bom, ele não pertence ao setor angular, né? Ele nem pertence ao ângulo, nem pertence ao setor angular, ou seja, se trata de um ponto interior aqui. Então ele só pode ser um ponto exterior. Tá? Nesse caso ele vai pertencer a um dos semiplanos determinados pela reta suporte de uma das duas semi-retas, mas não vai pertencer ao outro semiplano. Então ele é dito exterior. Perfeito, né? Seguindo aqui, a gente tem o conceito de ângulos consecutivos. O que são ângulos consecutivos? Ângulos consecutivos são ângulos que têm o mesmo vértice, beleza, e tem um lado comum. Ok? Então vamos lá, eu tenho um exemplo aqui embaixo que vai fazer com que vocês visualizem melhor. Aqui a gente tem ângulos, são três deles, né, que eu estou vendo aqui: AOB, BOC e, para quem não viu, AOC, que é esse ângulo maior, que é a soma dos ângulos intermediários AOB e BOC. Tá? Esses ângulos aqui, eles possuem o mesmo vértice? Possuem o mesmo vértice, os três. Tá? Agora a gente vai procurar ângulos que têm um lado em comum. Então, se você reparar aqui, por exemplo, OA é um lado comum tanto de OB no ângulo AOB, quanto de OC no ângulo AOC. Visualizaram? Então você tem esse lado comum aqui, tanto a esse ângulo AOB, quanto a esse ângulo maior AOC. Nesse caso, se diz que esses ângulos são consecutivos. É um exemplo aqui, tá? E os ângulos adjacentes são o quê? Bom, os ângulos adjacentes são ângulos consecutivos, ou seja, eles precisam ser ângulos consecutivos, uma condição sine qua non, tá? Para que eles sejam adjacentes, mas existem outras condições. Ângulos consecutivos. Maravilha. E eles não podem ter ponto interior comum. Sem ponto interior comum, tá? Então, se a gente pegar o nosso exemplo aqui, tá? A gente vai ter como ângulo consecutivo, ou como exemplo de ângulos consecutivos, os ângulos AOB e AOC. Se a gente pegar exemplos de ângulos adjacentes, e aí eles não podem ter um ponto interior comum, a gente vai ter, por exemplo, AOB e BOC. Vocês concordam que, no caso de AOB e BOC, existe um mesmo vértice, existe um lado comum, que no caso seria a semi-reta AOB, tá? Mas eles não têm ponto interior comum. Então esse ponto aqui, que é interior ao ângulo AOB, ele é exterior ao ângulo BOC.
Da mesma forma, esse ângulo aqui que seria interno a BOC, ele é externo a OB. Então a gente tem aqui como exemplo AOB e BOC. É fácil, né? Não tem grandes complicações não. Beleza. Vamos seguindo então. Bom, vamos falar agora da bissetriz. A bissetriz, como a gente vai ver depois, é um lugar geométrico. O que é um lugar geométrico? É um ente geométrico cujos pontos comungam de uma determinada propriedade. Bom, se está um pouco confuso, depois a gente vai, não nessa sessão agora, não nesse tópico, mas em outro encontro a gente vai falar um pouco mais detidamente sobre lugares geométricos, tá? Agora a gente fica com a bissetriz. A bissetriz é uma semi-reta interior ao ângulo que determina com seus dois lados dois ângulos adjacentes e congruentes. Bom, então a gente tem um ângulo aqui, o ângulo AOB, e esse ângulo ele pode ter diversas semi-retas interiores, ok? Que vão formar com esses ângulos adjacentes, perfeito? Então, por exemplo, se eu tenho aqui uma semi-reta para cá, ok? Que é interior a esse ângulo AOB, aqui eu vou ter determinados dois ângulos que são adjacentes, perfeito? Bom, existe um caso particular em que esses ângulos eles são adjacentes e são congruentes, ou seja, é uma semi-reta que eu vou representar aqui, que passa por C, que vai formar dois ângulos que são adjacentes. Vou representar aqui certinho. Dois ângulos que são adjacentes, tá? AOC e COB. E eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida, tá? Nesse caso, eu vou dizer que os ângulos AOC e BOC são congruentes, tá? E portanto, esse segmento, essa semi-reta, ela é uma bissetriz desse ângulo AOB, ok? Então, ângulos adjacentes e congruentes, perfeito? Seguindo aqui, a gente vai ter o ângulo dito reto. Esse ângulo é muito comum em geometria, muito comum em trigonometria também. Vocês vão estudar isso direto em triângulo, vocês vão ver esse ângulo talvez mais do que muitos outros ou mais do que qualquer outro ângulo, ok? Aqui a gente tem uma representação de um ângulo, tá? Tem mais ou menos o aspecto de um ângulo reto, mas a gente não tem como ter certeza se esse ângulo é reto, né? Olhando aqui a olho nu, ele parece ter 90 graus, mas ele pode não ter, ele pode ter 89, pode ter 91, tá? Então qual o jeito que a gente tem para se certificar de que esse ângulo de fato é um ângulo reto, de fato ele tem 90 graus? Bom, existe uma representação gráfica que é mais ou menos assim, ó. Um quadrado com um pontinho interior a esse quadrado. Então sempre que você tiver uma representação assim, um ângulo com aspecto de reto, e aí você tem um quadradinho com um pontinho interior, aí você pode se certificar de fato de que o problema ou a representação gráfica desse ângulo se refere a esse ângulo como sendo reto, como tendo 90 graus. Perfeito? Seguindo aqui, a gente tem algumas classificações de ângulos. A gente já tinha visto que o ângulo raso tinha 180 graus, a gente viu que o ângulo reto tem 90 graus, mas existem situações intermediárias. Então, por exemplo, eu posso ter um ângulo aqui que é maior que 0 grau, mas é menor que 90, tá? Então vamos dizer que esse ângulo aqui que eu desenhei, ele tem 23 graus, que é um exemplo, é claro, ele pode ter outra medida, eu não tenho a menor ideia de quanto ele mede, mas só para vocês, tá, terem mais ou menos uma referência, tá? E eu vou chamar esse ângulo aqui de agudo. Por que agudo? Porque ele tem mais de 0 grau e menos de 90, ok? A gente pode ter um outro exemplo aqui de um ângulo que é superior a 90 graus, mas inferior a 180 graus, tá? Então, dice desse ângulo todo aqui
que eu vou dizer que ele tem, sei lá, 140 graus, mas também é uma aproximação, tá, gente, por favor. Então, esse ângulo aqui é superior a 90 graus e inferior a 180, então eu digo que ele é obtuso, tá? Então, o ângulo pode ser obtuso, ele pode ser reto, se ele tiver 90 graus, ele pode ser... Perdão, ele pode ser agudo se ele tiver menos de 90 graus, ele pode ser reto se ele tiver 90. Obtuso, se ele tiver entre 140 e 180, e ele pode ser raso se ele tiver 180 graus. Ok? Então, seguindo aqui, ângulos complementares. Dois ângulos são complementares se a soma de suas medidas é igual a 90 graus. Pô, gente, é moleza. Aqui é só fazer a conta mesmo. Eu botei dois exemplos, tá? No primeiro exemplo aqui em azul, de dois ângulos, um de 30 graus e outro de 60 graus. 30 graus mais 60 graus é igual a 90 graus. Portanto, esses dois ângulos aqui são complementares. Ok? E ainda botei um segundo exemplo aqui de dois ângulos que são até congruentes, cada um mede 45 graus. Se você somar esse ângulo de 45 graus com esse de 45 graus, você tem 90 graus. Então, também é um exemplo de ângulos que são complementares. Dando sequência aqui, ângulos suplementares. Dois ângulos são suplementares se a soma de suas medidas é igual a 180 graus. Então, se a gente vê que ângulos complementares eles somam 90 graus, ângulos suplementares somam 180 graus. Nesse caso aqui, a gente tem um ângulo que mede 40 graus, outro que mede 140 graus, a soma dá 180 graus. Portanto, eles são suplementares. Perfeito? Ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice são aqueles em que os lados de um são as semirretas opostas aos lados do outro. Tá? Então, trazendo aqui para o nosso exemplo, a gente tem um ângulo que é determinado por duas semirretas aqui. Nesse caso, a gente tem AOB, por exemplo, tá? Que está representado aqui. O sendo o vértice desse ângulo, sendo esse pontinho aqui representado, tá? E a gente tem as semirretas opostas. A semirreta oposta OA é OA'. Eu chamei um ponto aqui determinado de A', tá? E a gente tem aqui uma semirreta formada por OA', e essa semirreta é oposta a OA, ou seja, essas duas semirretas elas formam entre si um ângulo de 180 graus, um ângulo raso, ok? Da mesma forma, OB e OB', tá? A gente pegou aqui uma semirreta que é oposta a OB, a gente pegou um ponto qualquer, chamou de B', e a gente tem determinado aqui um ângulo raso de 180 graus. Nesses casos, tá, em que a gente tem os lados de um formado por semirretas opostas aos lados do outro, a gente tem ângulos opostos pelo vértice. Então aqui a gente tem dois exemplos de ângulos opostos pelo vértice. Um que a gente está botando em laranja e o outro que a gente vai botar em roxo, tá? Aqui. Beleza, mais claro impossível, tá? Então a gente tem aqui dois ângulos opostos pelo vértice. Perfeito? E agora a gente vai para a nossa primeira demonstração, tá? A nossa primeira demonstração. A gente viu o postulado, viu o axioma, a gente começou o nosso encontro passado com noções elementares da geometria euclidiana, né? E agora a gente vai fazer a nossa primeira demonstração de uma maneira bem simples, tá? Porque a ideia aqui é ser muito mais um resumo do que propriamente um tratado de geometria plana, né? Mas eu vou tentar fazer o passo a passo aqui para vocês, mas essa demonstração é bastante simples, tá? A nossa tese é de que ângulos opostos pelo vértice são congruentes, ou seja, esse ângulo aqui, que a gente vai chamar de x, ok? E esse ângulo aqui que a gente vai chamar de y, eles têm a mesma medida, tá?
Como é que a gente vai demonstrar isso? Bom, eu vou chamar esse terceiro ângulo aqui de Z. Perfeito? E se você reparar, vamos para a primeira proposição. O ângulo Y somado com o ângulo Z, ele vai dar 180 graus. Por quê? Porque a gente está falando de semirretas opostas. Né? Lembra aqui? Semirretas opostas? Então, na verdade, esses ângulos são suplementares. Então, o que eu posso dizer aqui? Eu posso dizer que o ângulo Y mais o ângulo Z, ele é igual a 180 graus, porque eles são suplementares, tá? E eu vou chamar essa proposição de 1. Bom, a gente também pode dizer que o ângulo X somado com o ângulo Z dá 180 graus. Isso é visível aqui, porque também se tratam de duas semirretas opostas, ok? Então, vou representar isso aqui. O ângulo X mais o ângulo Z é igual a 180 graus, eu vou chamar isso de proposição 2. Repara que Y mais Z é 180 graus e X mais Z também é 180 graus. Ou seja, eu posso dizer que a gente tem uma igualdade de equações. A equação 1 é igual à equação 2. Por quê? Porque os dois valem 180 graus. Então, se eu tenho os dois valendo 180 graus, eu tenho que X mais Z é igual a Y mais Z. Ora, se eu tirar Z de cada lado da equação, eu tenho que X é igual a Y. E com isso a gente tem a nossa demonstração. Então a gente termina com como queríamos demonstrar. Ok? É claro que essa é uma demonstração com pouca formalidade, né? A gente poderia ser muito mais formal do que foi, mas isso aqui foi só para vocês terem uma ideia de primeiro, para frisar que os ângulos opostos pelo vértice eles são congruentes, e segundo, para dar uma certa noção de como são os passos ou as etapas para se fazer uma demonstração geométrica, tá? Em particular e matemática em geral, mas isso de uma maneira bem introdutória, tá? Então não me julguem. Bom, gente, para fechar aqui então, a gente vai falar de retas perpendiculares. As retas perpendiculares, elas são concorrentes e elas têm os ângulos adjacentes, suplementares, congruentes. Bom, parece meio complicado, vamos fazer com calma aqui. Então primeiro a gente vai desenhar uma reta, ok? Que a gente vai chamar de reta R, e a gente vai pegar uma outra reta aqui qualquer, tá? E vai tornar essa reta concorrente à reta R. A gente chama essa reta aqui de S. Bom, elas são concorrentes, então eu vou ticar isso aqui, tá? Essa condição já está verificada, ela já está guardada. Agora a gente vai ver as outras. Bom, essa reta que eu desenhei aqui, ela vai cortar a reta R, tá? Ela vai ser concorrente, ela vai concorrer com a reta R em um ponto, ok? E ela vai formar 4 ângulos. Todo mundo aqui consegue ver que são 4 ângulos, né? Então a gente vai fazer o teste para ver se essas retas aqui, R e S, são perpendiculares. Esses ângulos eles têm que ser adjacentes, tá? E de fato você tem aqui, tomados 2 a 2, você tem 4 ângulos adjacentes aqui. Então você tem esse ângulo com esse ângulo, tá? Esse com esse, né? Eles têm esse lado em comum e não tem pontos interiores comuns, né? Da mesma forma você tem esse aqui com esse aqui, esse com esse e esse com esse. Perfeito? Então você tem de fato aqui 4 ângulos adjacentes formados, tomados 2 a 2. Tá? Esses ângulos eles são suplementares. Vamos lá. Sabe-se que em uma reta perpendicular você vai ter um ângulo de 90 graus entre uma e outra. Tá? Bom, se esse ângulo aqui tem 90 graus e a gente sabe que aqui são duas semirretas de sentidos opostos, né, de direções opostas, como você achar melhor,
Então esse ângulo aqui ele tem que totalizar 180 graus, tá? E esse ângulo aqui tem 90. Se esse ângulo tem 90 e o total é 180, significa que o outro ângulo também tem que ter 90 graus. Afinal, esses ângulos são suplementares e eles somados vão dar 180 graus. Da mesma forma, se eu tenho esse ângulo de 90, eu vou ter um ângulo aqui também de 90 graus, porque essa reta S ela pode ser quebrada em duas semi-retas de direções opostas e essas duas semi-retas vão formar um ângulo de 180 graus, portanto, esses dois ângulos são suplementares. E por fim, a gente tem aqui um quarto ângulo que você vai chegar à mesma conclusão, né? Além do mais, eles são opostos pelo vértice aqui. Ou seja, esses ângulos eles são suplementares, tá? Porque são determinados a partir de semi-retas, enfim, que vão determinar no fim das contas ângulos suplementares, e esses ângulos são congruentes, porque a gente calculou esses ângulos e todos eles medem a mesma coisa, medem 90 graus. Perfeito? Então, duas retas perpendiculares vão determinar 4 ângulos congruentes, cada um valendo 90 graus. Tá? Agora a gente vai falar de mediatriz. O que é a mediatriz? A mediatriz é outro lugar geométrico, né, que vocês, de novo, vão ver em um outro encontro nosso, tá? E consiste numa perpendicular que passa pelo ponto médio de um determinado segmento, tá? Então eu desenhei aqui um segmento AB e vamos supor que o ponto médio desse segmento está aqui, é o ponto médio M, ok? E a partir desse ponto M, que é o ponto médio do segmento AB, eu vou desenhar uma perpendicular. Tá? Lembrando que a perpendicular está ali em cima. É uma junção de duas retas com esse perfil aqui, né? E que a gente vai determinar aqui um ângulo reto. Tá? Portanto, os demais são retos também, né? Vide a nossa definição de retas perpendiculares. Bom, então se a gente tem aqui um segmento AB, a gente determina o ponto M, que é o ponto médio, e a partir do ponto M a gente desenha uma reta que é perpendicular, que a gente vai chamar de M. A gente tem na reta M uma mediatriz. Por quê? Porque ela é uma perpendicular, vide um ângulo de 90 graus, que passa pelo ponto médio M do segmento AB. Perfeito? Essa é uma outra propriedade importante também, tá? Conforme a gente vai ver depois. E fechando aqui pra gente, a gente vai ver o último postulado aqui do nosso encontro, que é o postulado 14, que é o postulado de transporte de ângulos. Dado um ângulo AOB e uma semirreta OA de um plano, existe sobre esse plano e num dos semiplanos que O', A' permite determinar, uma única semirreta O'B' que forma com O', A' o ângulo A'B' congruente a AOB. Cara, que confusão é essa? Vamos lá. Dado um ângulo AOB, está aqui o ângulo AOB, perfeito? Dado uma semirreta O'A', que está aqui, O'A', que não tem nada a ver com esse cara aqui, tá? Esquece esse cara por enquanto. Então a gente tem aqui uma semirreta, tá? Com origem em O'A', tá? Existe sobre esse plano, que plano? O plano desses dois caras aqui, né? Desses dois ângulos. A gente está falando de plano, de geometria plana, tá? Não se esqueçam disso. Tá? Existe sobre esse plano e num dos semiplanos que O'A' permite determinar, e a gente vê que aqui a gente tem uma reta suporte a O'A', que vai determinar dois semiplanos diferentes. Eu não vou representar eles aqui porque não, acho que não precisa, né? Mas enfim, se esse aqui é o plano todo, né? E aqui a gente tem uma reta que vai cortar esse plano em dois semiplanos, o que está acima, né, dessa reta, perdão, mas que a gente vê representada a semirreta aqui, e o que está embaixo, perfeito? Então, em um desses semiplanos, você escolhe um dos dois, tá? Para cada um desses semiplanos que O'A' permite determinar, existe uma única semirreta O'B', que forma com O'A' um ângulo congruente a esse cara aqui.
É isso, tá? Então, eu vou pegar aqui e vou criar aqui um belinha qualquer, tá? E por meio desse belinha eu vou desenhar uma semi-reta com origem em O', e eles vão ter esses ângulos vão ter congruência, eles vão ter uma identidade matemática, ok? Então isso aqui, por exemplo, eu tenho 45 graus, tá? Aqui eu também vou ter 45 graus, tá? E isso é uma propriedade que é verdadeira para cada um dos semiplanos que O', A' permite determinar, tá? Então aqui para baixo, né, se a gente tomar o semiplano, esse semiplano aqui, também existe aqui um ponto belinha que forma um ângulo congruente a OB, né? Então por hoje é isso. Um grande abraço para vocês e até o nosso próximo encontro, que a gente vai falar sobre sistemas de unidades de medidas angulares, tá? A gente já viu um pouquinho do grau, mas a gente vai falar um pouco mais do grau e a gente vai falar também do grado e vai tangenciar um pouco o radiano, que vai ser muito útil para a gente em cálculo e em outras matérias mais para frente, tá, gente? Então, um grande abraço, muito obrigado pela companhia de vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.